Com muita alegria eu quero cumprimentar a igreja do Senhor com a maravilhosa paz do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tu vai melhorar. Fala assim. Pode se assentar. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu estou aqui em nome da nossa igreja em São José dos Campos, cujo pastor é o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. E ontem foi uma festa extraordinária lá. Houve um simpósio das mulheres guerreiras valorosas. Havia mais de 1000 mulheres ali. E o pastor foi ali, com a equipe aqui de São Paulo, pastor José Wellington. E a irmã Marta Costa também. Ela foi usada por Deus, trouxe uma palavra bíblica muito extraordinária. E a mensagem principal da noite foi do pastor, né? Ele pregou sobre as virtudes e a habilidade de Abigail, que administrou uma crise familiar. Dinheiro, tempo e crise ninguém vence, se administra. E o pastor foi muito feliz, né, com a mensagem que ele trouxe. Ele havia mais de 1000 mulheres. Eu queria aproveitar o ensejo, meus irmãos, para pedir as orações em favor do nosso pastor. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa: eu, você, a igreja, todos nós oramos por ele. Nós oramos, a igreja ora. Mas os demônios que eu enfrento, os demônios que você enfrenta, não se comparam à guerra que o pastor tem. Você não pode imaginar as potestades, os principados, hortes de maldades. Se o gabinete do pastor falasse, se aquelas paredes do templo antigo, do templo não falasse, você ia ficar assustado. Porque são batalhas espirituais, são guerras de alto nível, irmãos. Então a igreja precisa orar mais. Tem que orar mais pelo pastor Zé Wellington, o pai e o filho também, que hoje tem a responsabilidade como presidente, né? E o pastor, ele ainda continua como presidente da maior igreja pentecostal do mundo. Então, mas ele precisa de oração. Se você não orar, irmão, ele precisa do revestimento do poder do Espírito Santo. Eu posso orar, você pode orar. Ele batalha e você dá cobertura de oração, e Deus vai lhe abençoar maravilhosamente. Levante a sua mão e diga: eu vou orar pelo meu pastor. Você pode falar, irmão? Eu vou orar pelo meu pastor. Deus ouviu isto, amém. Salmos, capítulo de número 43, 42, o versículo 5 e o versículo de número 11. Salmo 42, versículo 5, o versículo de número 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O espírito de Davi faz uma pergunta à alma dele. E novamente ele repete este pedido, né? Ele fala: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E agora Mateus, capítulo de número 26, o versículo 38. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vou repetir a leitura, são palavras do Senhor. Mateus 26 e 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus fez uma oração que não foi atendida. Jesus recebeu um cálice que não foi passado. E eu gostaria de meditar na revelação bíblica esta noite sobre como vencer a depressão. Como vencer a depressão? Depressão é uma doença que ataca a alma. Quando Deus fez eu e você, Deus primeiramente fez um ser biológico. O homem tem corpo com sangue, com nervos, com ossos, como um ser biológico. Mas Deus fez o homem também como um ser psicológico, que é a constituição da alma. A alma é aquilo que você sente. A alma é aquilo que você quer. Emoções e vontade. E a alma é aquilo que você pensa. Mas Deus fez o homem também, a natureza humana, como um ser teológico, dotado do espírito. O espírito é a parte superior do ser humano. Deus fez o homem espírito, para o espírito governar a alma e a alma governar o corpo.
Com o seu corpo, na parte biológica, você se comunica com aquilo que você vê, com as pessoas que você conhece, você interage com as outras pessoas. Com a sua alma, você interage com você, o que você quer, o que você sente e o que você pensa. E com o seu espírito, você interage com Deus, como um ser teológico. Paulo declara que o Espírito de Deus testifica não no corpo e nem na alma. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Salomão, o homem mais sábio da terra depois de Jesus, ele declarou: lâmpada do Senhor é o Espírito do homem. É no Espírito do homem que acende a luz da revelação divina. Você entende as coisas de Deus, mas é exatamente na parte da alma que a depressão ataca. Porque estáis abatida, era o espírito de Davi falando com a alma dele. A depressão não é pecado, depressão também não é demônio, depressão também não é fraqueza, depressão é uma doença. Depressão é uma enfermidade que precisa ser tratada primeiramente pela ação terapêutica da palavra de Deus, do louvor, da adoração e do servir ao Senhor. E é muito importante, né, você compreender isto. Talvez você me pergunte: pastor João Caetano, um crente pode ficar deprimido? Pode. Um obreiro pode ficar deprimido? Pode. Uma mulher guerreira pode ficar deprimido? Pode. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Agora, a depressão, ela tem pelo menos 3 características importantes. Em primeiro lugar, quando uma pessoa entra num processo depressivo, ela se auto-isola. É auto-isolamento, ela se separa. Não quero falar com meu marido, não quero falar com os meus filhos, não quero ir na igreja, não quero ver o pastor. Auto-isolamento é um perigo. Quando você, minha irmã, vê na igreja aquela irmã animada, que trabalha, que faz, de repente ela começa a faltar aos cultos. Fala para o pastor: não, você, telefona para ela. Uma pessoa que entra num processo de depressão, ela se auto-isola. Segunda característica de alguém que enfrenta a depressão é a auto-recriminação. Ela começa a se recriminar. Ela começa a dizer: eu sou uma ovelha perdida, eu nasci no lugar errado, meus pais são errados, não tenho sorte no amor, não consigo emprego, não saio das dívidas. Ela se auto-recrimina. Agora, o terceiro estágio da depressão é o pior: autodestruição. Auto-isolamento, se separa. Segundo lugar, auto-recriminação, culpabilidade, né? Todos os problemas do mundo, uma pessoa depressiva acha que ela é a culpada. Agora, o terceiro é a autodestruição. A morte é melhor do que a vida. Depressão é uma doença que pode ser definida como uma incapacidade de sentir prazer pela vida, né? Pessoa deprimida, ela não tem prazer pela vida, pela vontade de viver, da vontade de sumir, de desaparecer, pode estar ou não acompanhada com desejo de morte. Depressão é um distúrbio caracterizado por abatimento físico ou moral, tristeza, desolação, perda de interesse, perda de amor próprio, múltiplas queixas somáticas, insônias, fadiga, anorexia, atraso motor ou agitação, e sentimentos de abdicação, que são frequentes acompanhados de ideias agressivas ou tentativas de suicídio. É um dos componentes da psicose maníaco-depressiva. Depressão, meus queridos irmãos, ela pode atacar a qualquer um. Veja alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Moisés teve a depressão da liderança. Depressão da liderança, ele disse: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Olha aí a característica. A depressão pode levar a um estado da pessoa pedir a morte. Ana, esterilidade, foi a depressão da esterilidade. Ela disse: eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Jó foi a depressão de um ataque maligno, um ataque violento que veio sobre ele da parte de Satanás. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor que ele sentia era muito grande. Por que não morri eu? Desde a madre em saindo do ventre não expirei. Elias foi a depressão da perseguição, perseguido por 2 reis satânicos, diabólicos, Jezabel e Acabe.
E ele se foi ao deserto. E quando Elias se foi ao deserto, ele foi com um companheiro. De repente ele falou: vai embora, eu vou sozinho. A pessoa quer ficar sozinha. Mandou o companheiro embora e se foi ao deserto. Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Davi foi a depressão do pecado de adultério e da morte. Por que estás abatida, minha alma? Após ele cometer o pecado do adultério. O que é adultério na área sexual? É a prática do sexo com pessoa casada, que não é o marido nem a esposa. O que é prostituição? É a prática do sexo fora do casamento. São pecados na área social. E Davi, ele entrou num estado de depressão quando cometeu o pecado de adultério e em seguida o pecado de morte. Jonas foi o pecado a depressão da desobediência. Deus chamou as zonas, Deus disse a cidade, Deus deu a mensagem, Deus providenciou tudo e Jonas desobedeceu e financiou a desobediência. O teu dinheiro, meu querido irmão, este dinheiro que você deu aqui na igreja, o seu dízimo, sua oferta, não é para financiar a desobediência, não. É para financiar a obra de Deus, para financiar a obra de missões que esta igreja tem, para financiar a ação social extraordinária que esta igreja cumpre. Jonas então, ele disse: peço-te, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E finalmente, Jesus esteve a depressão. Jesus como homem, a depressão da cruz. E eu li no versículo aqui de Mateus, quando ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Depressão é uma tristeza mortal. É uma tristeza que ela vai, é aquela tristeza, aquela depressão crônica. A depressão, tem a depressão que acontece na hora, mas tem a depressão crônica, que ela vai te matando aos pouquinhos. O que a depressão, ela está ligada ao quê? Depressão está ligada a experiências do passado. A ansiedade ligada a experiências do futuro. Daqui a um ano eu vou ser mandado embora da minha fábrica, eu sou o primeiro da fila. A pessoa sofre um ano antes. Daqui a 6 meses eu vou operar, já estou vendo a injeção. Isso chama-se ansiedade. Depressão está ligada a eventos do passado. Eventos que você foi vítima ou eventos que você participou. Porque a depressão, ela ataca tanto a pessoa que sofre, como a pessoa que promove algum evento desagradável. Falta de carinho na infância, desentendimento conjugal, uma doença, perda do emprego, perda do casamento, abusos na área sexual, né, na área moral, envolvimentos pecaminosos. A depressão, ela não é pecado, mas a prática do pecado sem ser confessado pode trazer a depressão. Então é muito importante nós compreendermos à luz da palavra de Deus, e este é o ponto mais importante da mensagem. Quais são as atitudes bíblicas? O que a verdade bíblica nos ensina para você vencer a depressão? Irmão João Caetano, eu devo tratar a depressão? Sim, senhor. Existe o tratamento médico e os médicos são enviados por Deus. A ciência médica tem a bênção do Senhor. Ah, eu não consulto médico. Não, deve consultar. Deve consultar primeiramente a palavra de Deus, buscar ao Senhor. Eu vou te apresentar alguns princípios bíblicos que eu e você podemos overcome, podemos vencer a depressão. Em primeiro lugar, você tenha plena certeza que existe cura e está disponível. Moisés ficou deprimido, Jeremias ficou deprimido, Elias ficou deprimido, Davi ficou deprimido e foram recuperados. Isso significa que existe remédio. Existe remédio para a depressão. Vou dizer, depressão não é pecado, depressão não é demônio. Depressão é uma doença que precisa ser tratada à luz da verdade bíblica e com a ciência médica. O segundo ponto, renove sempre a sua mente na palavra de Deus. Preste atenção, depressão começa na cabeça. Ela não começa nas emoções. É um pensamento que de repente estala dentro de você. Você é enganado por alguém, você sofre um abuso, você sofre um fake news, uma mentira, uma calúnia, instala alguma coisa dentro de você, começa a depressão. Então, tem que tratar a depressão, renove a sua mente. A cabeça é a parte mais importante do corpo humano.
A cabeça está na parte superior do corpo. A cabeça é o lugar da coroa. Lá em Minas Gerais, minha mãe dizia para nós: quando for matar uma cobra, mata na cabeça, porque se não matar na cabeça, ela vai continuar viva. Então na cabeça nós temos o quê? Temos os olhos. Na cabeça nós temos os ouvidos. Na cabeça nós temos o nariz e temos a boca. E aí você vai compreender que com a sua cabeça você adquire conhecimento. O que é conhecimento? Acúmulo de informações. Microfone, água, coral, banda. Você acumula informações. Sabedoria é diferente de conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. O que é sabedoria? Que o Espírito é um dom do Espírito, diz a palavra do Senhor. Por exemplo, você tem conhecimento. Na minha cabeça eu tenho o meu ouvido, sabedoria. Com meus ouvidos eu escuto. Conhecimento. Na minha cabeça eu tenho os meus olhos, sabedoria. Com os meus olhos eu vejo. Conhecimento. Na minha cabeça eu tenho a minha boca, sabedoria. Com a minha boca eu falo. Então é muito importante você compreender que você tem que manter a sua mente renovada com a ação da palavra de Deus. Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, a palavra de Deus penetra aonde a psicologia e a psiquiatria humana não chega. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela penetra na tua mente na área consciente. Ela penetra na área inconsciente. E a palavra de Deus penetra também no subconsciente. Então, para você vencer a depressão, você tem que ter a palavra de Deus na sua mente. Ler a palavra de Deus todo dia. Examinar na palavra de Deus todo dia. É a parte importante. Porque a palavra na cabeça é a cabeça quem governa o corpo. Você não é aquilo que você sente, você é aquilo que você pensa. E a sua mente tem que estar em harmonia com aquilo que Deus fala. Deus é importante por aquilo que Ele faz. Deus é importante por aquilo que Ele é. Mas Deus é muito mais importante por aquilo que Ele diz. E Ele está dizendo para você esta noite: eu sou o Senhor teu Deus, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Tem uma bênção especial para você. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que mudar a cabeça, senão a depressão não sai, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte. Fonte de quê? Fonte da salvação. Nós somos salvos pela ação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é o discurso político, não é a guerra lá da Europa. Ouvir a palavra. Esta noite a fé está sendo gerada no teu coração pela palavra de Deus que você está ouvindo. A palavra de Deus é a fonte da verdade. A tua palavra é a verdade. Toda a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus é a fonte da santificação. Jesus falou, né? Santificai-vos da verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você estuda a Bíblia, quando você ouve a Bíblia, tua vida está sendo santificada, porque a palavra é santa. A palavra de Deus é a fonte da limpeza. Como purificará o jovem o seu caminho? Adolescentes e jovens, observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é a fonte da iluminação para a jornada da vida. A vida não é um destino em si mesma, a vida é uma jornada, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria. Davi disse: a tua palavra me edifica, a tua palavra me dá entendimento, dá sabedoria ao simples. Você quer vencer a depressão na sua mente? Mergulhe na palavra, estude a Bíblia, venha para a escola dominical, venha para o culto da palavra e você será abençoado. E a palavra de Deus, ela é a fonte da alimentação. Jesus declarou assim: vocês ouve a minha palavra, porque a minha palavra é espírito e vida. Esta noite o teu espírito está sendo alimentado pela ação poderosa da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o quê? A doutrina.
A nossa igreja Assembleia de Deus é uma igreja que conserva a doutrina. Eu, uma ocasião, encontrei com o pastor Zé Wellington e com a nossa querida irmã Wanda, no aeroporto de Belo Horizonte. Eu ia para Valadares e ele estava vindo da Convenção Mineira. E ali nós estávamos conversando e a irmã Wanda falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nós estávamos próximos à eleição do novo presidente da Convenção Geral. E ela virou para mim e disse assim: Joá, aqui eu sou testemunha, meu marido é guardião da sã doutrina. Meu marido abre a mão em muitas coisas, mas na doutrina ele não abre mão. Nós não podemos deixar neste tempo de tanta heresia, tanta apostasia, tanto fake news, tantas novas interpretações. Estão querendo revisar a Bíblia. É Bíblia de fulano, Bíblia de ciclano, Bíblia das prostitutas, Bíblia dos gays. Irmãos, só existe uma Bíblia. Ela é de Deus, é a palavra de Deus. E esta doutrina tem que ser preservada. A doutrina da palavra, a palavra que os pioneiros nos ensinaram. Eu me lembro de irmão Cícero. Irmão Cícero, ele dizia muitas vezes: Jesus colocou a igreja no mundo, mas não colocou o mundo na igreja. Jesus colocou a igreja no mundo, mas não colocou o mundo na igreja. O que isso é? Conservar a doutrina. Conservar a doutrina para que ela permaneça pura. Hoje tem muita mistura por aí, tem muitos conceitos, tem muitas opiniões, tem muitas mentes aí, né? Inteligência artificial, querendo alterar. A palavra de Deus é inalterável. Não se pode acrescentar nada e nem se omitir nada. É a verdadeira doutrina que não deixe que a depressão ocupe a sua vida. Para que ela permaneça pura, para que ela permaneça santa, para que ela permaneça original. Nós não precisamos, né, irmão, de coisas que não é original. Não, nós queremos a palavra original, a palavra pura, a palavra santa. Deus falou para Moisés: Moisés, você vai fazer de acordo com o que eu te mostrei. O modelo que eu te mostrei no monte, você vai fazer. Quando você terminar a obra, a minha glória chega. Oh, que declaração! Quando você fizer exatamente como eu te mostrei, no original, no autêntico, né? Então a minha glória vai chegar. Queridos irmãos, você quer vencer a depressão? Mantenha a doutrina, conserve a doutrina. Paulo disse para Timóteo: guarda a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Foge das doutrinas falsas. Jesus disse assim: vocês erram, vocês pecam, porque vocês não conhecem o poder de Deus e nem as escrituras. O conhecimento bíblico livra você do erro, livra você das coisas erradas. Que coisa extraordinária e maravilhosa. E eu gostaria de, nesta noite, nesta mensagem, dar para você uma sugestão sobre a palavra de Deus, para que você nunca permita que a depressão entre na sua vida, pela ação poderosa da palavra de Deus. Você vai escolher um tempo para ler 3 capítulos da Bíblia no livro de Salmo, o Salmo 37, o Salmo 91 e o Salmo 119, que tem 176 versículos. Você vai entrar no lugar, vai desligar computador, desligar celular, desligar tudo, e ali você vai começar a estudar a palavra de Deus. Por quanto tempo, irmão Joá, vai durar isso? Não sei, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Mas você deve fazer um estudo, e eu faço assim: áudio, vocal e o estudo visual. Você vai ler a palavra de Deus no Salmo 37. É o Salmo da entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor. Você se rende. Você leia o aprendizado visual, olhando a palavra. O aprendizado vocal, você vocaliza, você fala para você ouvir. E depois você tem o aprendizado do áudio. Você vê, você fala e você escuta. E ao ouvir a palavra, ela gera fé. O Salmo 37, depois você vai pegar o Salmo 91, é o Salmo da guerra, é o Salmo da batalha, que o Senhor diz, né? Eu vou te mostrar a minha salvação, e você vai viver muito tempo. Depois você vai pegar o Salmo 119, o Salmo 119 é o Salmo da palavra. Aquelas divisões que ali estão, é um acróstico do alfabeto hebraico. Todas aquelas divisões aí, também, e tudo é sobre a palavra. Tudo ali, o Salmo 119 é sobre a palavra. Você vai ler ali, não vai atender telefone, vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Irmão, deixa eu dizer para você: toda a resistência emocional que você tiver, toda a resistência, raciocínio mental contrário à palavra, vão ser destruídos pela palavra.
A palavra de Deus, ela vai penetrar na tua mente, vai tirar conceitos errados, vai destruir erros, heresias, apostasias. E irmão, a palavra de Deus, quando você terminar o estudo, você vai estar tão cheio de Deus, teu espírito vai estar tão cheio de Deus, que não vai haver pecado, não vai haver dificuldade, não vai haver depressão que possa te atingir. Que coisa tremenda. Eu me lembro de uma irmã, essa irmã, ela chegou nos Estados Unidos, ela tinha 2 problemas, aqui de São Paulo. Ela tinha 49 anos, precisava se casar, não conseguia um casamento, e estava enrolada em dívida. Aquela dívida que não terminava mais. Foi para os Estados Unidos. Chegou na América, ela resolveu fazer um voto. Ela disse: Senhor, vou fazer um voto. O irmão aqui falou, né? Na hora, o voto é bíblico, irmão. Voto é bíblico. Voto não é simpatia, não. Voto é uma atividade bíblica, é uma atitude de fé. E ela disse: Senhor, se eu conseguir um emprego aqui na América, eu prometo ler a tua palavra 30 minutos todo dia. Antes de ir para o emprego, não importa a hora que vai começar, eu vou ler a tua palavra 30 minutos todo dia. 15 dias depois, o McDonald's chamou ela para o emprego, e ela foi fiel. Ela colocava a cadeira na frente do condomínio, abria a Bíblia e lia a Bíblia. Saía dali, irmão, cheia de Deus. Porque quando você abre a palavra, diga comigo: inspiração, iluminação, revelação. Toda palavra é inspirada, mas nem toda palavra é iluminada, e nem toda palavra é revelada. Como é que você alcança a iluminação e a revelação? É quando você tira tempo para ler a palavra, para estudar. Quando você começa, o Espírito Santo acende uma luz grande e ilumina o texto, e depois da iluminação vem a revelação. Ela ia contente para o trabalho, 4 meses, toda manhã 30 minutos de leitura da Bíblia. Depois de 4 meses passou um americano, num carro bonito, cabelo loiro, olho azul, olhou lá a irmãzinha de 49 anos lendo na Bíblia. Passou o segundo, passou o terceiro dia, ele parou o carro. Chegou para ele e disse assim: good morning. Ela disse: good morning, bom dia. Ele disse: what's that in your hand? O que é isso na tua mão? Ela disse: this is the word of God, the Bible. É a Bíblia, a palavra de Deus. O americano perguntou: are you Christian? Você é crente? Ele disse: yes, I am. O americano disse: eu também sou. Aí brilhou o olho do americano. Quando brilhou, irmão, rolou. O que é que rolou? Rolou o amor. E quando o amor rola, irmão, o amor é tudo, né? Você está aqui por causa do amor, irmão. Seu pai e a sua mãe se amaram e você nasceu. Que coisa linda, né? O que é que aconteceu? Depois ela disse para mim: irmão Joá, eu ganhei um anel dele, $35 mil. Ela disse: eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida. O americano tem 500 apartamentos na Flórida. Ele, o pai e o irmão. E a irmã casou com ele e não deixou o endereço. Por causa de quê? Um voto vinculado à palavra de Deus. Palavra de Deus é frutífera, palavra de Deus é eterna, palavra de Deus é fiel. Tem mais de 8.500 promessas da palavra. Quantas que você conhece? Eu conheço a seleção brasileira, eu conheço a Tito. Tem que conhecer a Bíblia, irmão. Você vai diante do juiz e diga: meritíssimo, eu vim reclamar a herança do meu pai. O juiz pergunta: seu pai deixou carro? Não sei. Seu pai deixou terra? Não sei. Seu pai deixou dinheiro no banco? Não sei. Sabe o que é que os juízes vão falar para você? Vai procurar saber o que é que seu pai deixou e vem aqui reclamar a herança. Irmão, tu precisa ler mais a Bíblia. Aquela irmã telefonou para o pastor, apavorada: pastor, ora por mim, ora, faz uma oração forte, estou numa guerra. O que foi? Perdi meu óculos, pastor. Perdi meu óculos, já revirei essa casa de casa para o ar, não acho o óculos. Pastor disse: irmã, não vou orar não. Não vai orar, pastor? Vai lá, pega a Bíblia, leia o Salmo 23. Pastor, eu quero oração. Vai lá, minha irmã. Ela pegou a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Fazia 15 dias que a irmã não leia a Bíblia. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Como é que você pode vencer a depressão? Renove a sua mente com a palavra de Deus. Outra coisa muito importante, irmão, que você tem que fazer para vencer a depressão é esquecer o passado. Passado não volta. Não adianta você, tem gente que está vivendo no passado. Passado não volta. Você vive no presente e no futuro. Depressão são acontecimentos do passado. Você tem que romper e começar uma nova vida. Começar a pensar no dia de hoje e no teu futuro que Deus tem preparado. Deus falou assim para Josué: diga aos filhos de Israel que eu vou levar eles num caminho novo, aonde eles nunca estiveram antes. Deus vai levar você num caminho novo quando você esquecer o passado. Tem que esquecer o passado. Deixe suas esperanças
Deixe as suas feridas, e não as suas feridas, moldarem o seu futuro. Você não tem que lembrar feridas do passado. Você não tem que lembrar gente que você prejudicou, ou gente que acabou com você, não. Deixe suas esperanças e não suas feridas moldarem o seu futuro. Eu me lembro de uma irmã, ela se casou, no primeiro ano de casamento, ela não era feliz com o marido. Na hora do ato sexual, ela começava a chorar, e ele dizia: o que está acontecendo, minha filha? Qual é o problema? Depois de algum tempo ela falou: quando eu era menina, eu fui estrupada pelo meu pai, e essa cena não sai da minha mente. Quando eu vou com você, eu vejo as mãos fortes do meu pai. E aquela irmã então, ela passou por uma terapia bíblica. Quando ela esqueceu do passado, ela começou a viver o presente. Hoje eles têm filhos, estão servindo a Deus. Então, esqueça as coisas do passado. Outro passo importante para você estabelecer a sua vitória é louvar a Deus. Geralmente uma pessoa: eu não consigo louvar a Deus, eu estou deprimido. Mas faz uma força, louve a Deus com a voz amargada, com o coração ferido, com peso, cante de qualquer maneira. Eu tenho testemunho da minha esposa, que está, a missionária Roseli Caetano. Ela tinha uma causa na justiça há 20 anos, causa de família problemática. Eu dizia para ela: eu não acredito, não creio, porque não tem jeito, família grande. Irmão, 20 anos rolando. Ela disse: eu vou fazer um voto a Deus. E ela fez um voto. Depois que ela falou para mim, sabe qual foi o voto? Ela disse: vou cantar 100 louvores, vou entrar no quarto, vou cantar 100 hinos da harpa cristã. Ela cantou 100 hinos da harpa cristã, irmã. E quando você canta, sobe o louvor e desce a bênção, desce o refrigério, desce a ação do Espírito Santo. Há 2 anos atrás, no cartório em São José dos Campos, com uma caneta azul, uma azul caneta, ela assinou, e Deus deu vitória a uma causa de 120 anos. Comece a louvar a Deus. Paulo e Silas, na hora do sofrimento, oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Louvar a Deus é muito importante. Eu estou terminando agora. Tem outros pontos, vamos deixar para outra ocasião, né? Estabeleça votos e alianças com o Senhor. Tenha coragem de perdoar e de pedir perdão. Irmãos, ofensa, depressão, está ligado a uma ofensa que sofreu no passado. Você tem que ter a coragem de perdoar. Aqui mesmo, aqui em São Bernardo, uma irmã animada na igreja, ativa, aquela que pastor de irmã, vai lá, ela fazia tudo, mulher animada, simpática, né? Quando foi um dia, o marido foi embora de casa. O marido foi embora de casa sem dizer por nada. Aquela irmã entrou numa depressão tremenda. Ela agora na igreja, de cabeça baixa, não levantava a cabeça. 3 anos ela sofreu. No final de 3 anos, num domingo como este, um pastor estava pregando, e o pastor, no púlpito, no meio da mensagem, abriu a boca e disse: minha irmã, você que está perguntando aonde foi que você errou, você que está dizendo que nunca olhou para homem nenhum, que sempre tratou com seu marido com amor, sempre respeitou, e está querendo saber por que ele te abandonou, não pense mais nisso. Simplesmente perdoe o seu marido, perdoe ele e não pergunte mais nada. Lá no banco ela sentiu: a palavra é para mim. E ali no banco com a cabeça baixa: Senhor, a partir de agora eu perdoo meu marido. Eu não quero respostas, eu não quero saber, eu perdoo ele. Ela disse que quando disse eu perdoo o marido, sabe o que aconteceu, irmão? Jesus falou sobre os verdugos. O verdugo saiu de dentro dela. Perguntaram a Jesus: se o meu irmão pecar contra mim, se arrepender, me pedir perdão, o que eu faço? Jesus disse: perdoa. Senhor, pela 2ª vez, se meu irmão pecar contra mim, se arrepender, me pedir perdão, o que eu faço? Perdoa. 3ª vez, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, se arrepender, me pedir perdão, o que eu faço? Jesus disse: perdoa. Agora, perdão, irmão, não é uma vontade. Ninguém tem vontade de perdoar. Você tem vontade de dar um tiro na cabeça da pessoa que te ofendeu, que acabou com você. Perdão é uma escolha de alguém corajoso. Perdão é uma escolha bíblica, é um ato de fé muito importante. Nós estamos aqui porque Deus nos perdoou em Jesus. Se não fosse o perdão de Deus, não estaríamos aqui. Então você tem que decidir. É uma decisão no espírito, não é na alma nem no corpo, é no espírito. Você decide corajosamente: eu vou perdoar. E ali então aquela irmã de cabeça baixa disse: a partir de agora eu perdoo meu marido. E Jesus disse assim, né? Jesus diz, perguntaram: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. E Jesus disse: aquela pessoa que não perdoa, ela vai ser levada para a prisão, e ela vai ser entregue aos verdugos. O que são verdugos na Bíblia? São demônios atormentadores
que vivem na vida de alguém que não perdoa. Pessoa que não perdoa, os verdugos estão ali, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não dorme, ela não come, ela são atormentadores. Quando você perdoa, irmão, o verdugo sai na hora. Sai na hora os demônios. A única maneira de você dar um kick-off nos demônios é através do perdão. Ela diz que quando ela perdoou na igreja, saiu aquele peso, aquela coisa ruim de dentro sai. Quando você perdoa, a depressão vai embora. Ela diz: pastor Joá, dormi a noite inteira. Fazia 3 anos que eu não dormi uma noite inteira. No outro dia, minha casa está tão bonita, as flores, tudo, minha casa está linda. Segunda-feira, 11h30 da noite, o telefone tocou. Quem era? Não precisa ser o Sherlock Holmes para dizer quem era. Era o marido. 11h30 da noite, minha filha, eu não sei o que aconteceu comigo, aquela loucura que eu fiz de te deixar, eu estou com um desejo grande de te ver. Será que eu posso ficar 5 minutos com você? Ela lascou o inglês no telefone: welcome home baby, I love you so much. Pode vir, meu amor. No outro dia, o marido voltou. Por causa de quê? Por causa de quê, irmão? Perdão. Por que você vive deprimido? Por que você vive aí cheio de insônia, cheio de problema? Ministra o perdão. Peça o perdão e ministra o perdão. Quem te pedir perdão, faça isso também. Eu me lembro, eu tenho um filho na fé, o Josué, na cidade de Los Angeles. Ele é da Igreja Batista. Um dia ele chamou o pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor me desse 5 minutos. Eu tenho que ir no Brasil com a minha esposa, resolver os problemas. Depois a gente vai, estamos fazendo a classe de batismos, vamos nos batizar e servir a Deus. O pastor disse: tudo bem. Eu queria também chamar a minha esposa na frente, se o senhor me permite. O pastor disse: tudo bem. Aí o pastor disse: irmãos, tem aqui o nosso irmão novo convertido, ele quer 5 minutos, tem uma palavra para dizer à igreja e quer que a esposa venha. Aí a esposa veio, ficou do lado, ele disse: irmãos, a coisa mais linda que aconteceu na minha vida foi a salvação de Jesus. Eu conheci a verdade, a luz do céu raiou dentro de mim, e eu estou feliz, muito feliz, contente. Vou me batizar, tenho uma viagem para fazer no Brasil, acertar umas coisas, volto, vou me batizar. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso falar com a igreja hoje e com a minha esposa também. Quando eu não era crente, eu não fui fiel à minha esposa na vida conjugal. E eu queria pedir que a igreja me perdoasse. E também pedir a você, minha esposa, que você me perdoe. Eu não era crente, estava nas trevas, né? Aí o pastor levantou e disse: irmãos, estão vendo a palavra do irmão? Os irmãos querem perdoar o irmão? A igreja perdoou. E aí o pastor perguntou: irmã, a senhora, esposa dele, ele pediu publicamente, a senhora quer perdoá-lo? Ela disse: claro, pastor. Meu marido era um homem perdido, era um homem da rua, da bagunça, mas hoje é uma esposa exemplar, claro que eu perdoo ele de todo o meu coração, eu quero me batizar juntamente com ele. E eu queria aproveitar também, pastor, para dizer que eu também não fui fiel a ele. O quê? Vamos dizer o quê? Ele, não, aí ele diz: eu não perdoo, não perdoo, pastor. Epa, o pastor entrou no meio. O que é isso? Eu não perdoo. Ela te perdoou. A igreja, eu não perdoo. Que a mulher é diferente. Que mulher é diferente o quê, irmão? No céu vai ter lugar para mulher e para homem, irmão? Não vai ter. Ontem as mulheres lá em São José dos Campos deram um show, né? Show lá de fé, de maravilha. O pastor: eu não perdoo, pastor. Disse: amanhã os dois no meu gabinete. No outro dia os dois foram para lá. O homem chegou suado, cabelo em pé. O pastor disse: ei, irmão, vai perdoar? Não perdoo. Eu não perdoo, pastor. Que isso, meu irmão? Vamos para a Bíblia. Abriu a palavra de Deus, irmão, 40 minutos. O homem disse: eu não perdoo. Finalmente aí ele vai dizer: pastor, eu posso até perdoar, mas ela para lá e eu para cá. Não, senhor, isso não é perdão. Perdão é para aumentar a unidade, a união, a comunhão, não separação. Vamos de novo para a Bíblia. Depois da Bíblia, pastor, agora eu vou orar. Irmãos, preste atenção. Você vai encontrar no seu ministério, você, meu irmão, minha irmã, pessoas que vão precisar pedir perdão, mas que não têm força. O pecado arrebenta, ela não tem palavra. Então você vai ter que orar com essa pessoa, você vai ter que ajudá-la, né? Você não sabe quantas pessoas que o pastor ministra o perdão. Então o pastor disse: eu vou orar, você vai repetir na oração. E o pastor foi falando, ele disse: eu perdoo a minha esposa. Quando ele fez assim: pastor, o que aconteceu, pai, irmão? Ele disse: pastor, a coisa ruim saiu de dentro de mim, saiu. Abraçou a esposa, beijou a esposa, e a obra de Deus foi realizada. Que coisa extraordinária e maravilhosa. Tem outros pontos aqui. Nunca deixe de perdoar. Tenha coragem e disposição para cante louvor, ouça bons conselhos, adore a Deus mesmo com o coração triste. Vê Jó, irmão, quando ele perdeu tudo, ele teve 7 provações. Passou pelas 7 provações, depois ele rasgou a roupa, sentou na cinza e disse: ainda que eu pereça,
que a minha carne se desfaça com o pó da terra, eu sei, aí ele profetizou, que o meu Redentor vive. Eu sei, irmão, não importa o que está acontecendo, o teu Redentor está vivo. Ele vai redimir você da pobreza, Ele vai redimir você da miséria, Ele vai redimir você da solidão, Ele vai redimir você da aflição, do desespero, e a tua depressão vai acabar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como último ponto, para você vencer a depressão, entregue-se a Deus para servir aos demais. As experiências mais gratificantes e recompensadoras vêm do servir aos demais. Isto é emocionalmente terapêutico. As pessoas deprimidas geralmente gastam tempo demais pensando em si mesmas. Servir a Deus, ajudando os demais, força-os a pensar acerca de outra pessoa além de você. Tinha uma fazenda, tinha um ratinho. O ratinho estava no buraco dele, de repente ele olhou, na sala estava o fazendeiro, a mulher dele, os filhos, e abriram um pacote grande. Quando abriram aquele pacote grande que o ratinho viu, ele quase ficou assustado. Era uma ratoeira. Uma ratoeira, ele disse: uma ratoeira, ah meu Deus, eu estou condenado à morte. Ele saiu daí, foi lá no galinheiro, chamou a galinha e disse: dona galinha, eu estou condenado à morte. O que é? O patrão fazendeiro comprou uma ratoeira. A galinha disse: cocorococó, vai embora daqui, isso não é problema de rato. A senhora não pode me ajudar? Não posso me ajudar. Aí ele foi lá no chiqueiro, estava o porco gordão, ele disse: seu porco, por favor, me ajuda, me ajuda. O que aconteceu, seu ratinho? O fazendeiro comprou uma ratoeira, eu estou condenado com a minha família. O porco disse: problema de rato, vai embora daqui que eu não tenho tempo. Aí ele foi embora, chegou lá no campo, estava a vaca, aquela vaca gorda, balançando o rabo. Ele disse: dona vaca, me ajuda, eu estou desesperado. O que aconteceu? Me ajuda, o patrão comprou uma ratoeira, eu vou morrer. A vaca disse: vai embora daqui, não é problema de vaca. Aí, irmãos, um dia a ratoeira pegou uma cobra, mas antes de pegar a cobra, mordeu na perna da mulher do fazendeiro. Aí o fazendeiro levou a mulher no médico, o médico examinou, tirou o veneno e disse: ela vai ficar boa, chega em casa, faz um caldo de galinha caipira para ela. Aí o fazendeiro chegou em casa e meteu a faca na galinha, fez aquele caldo de galinha, a mulher foi melhorando. Aí os vizinhos chegaram, todo mundo chegando. A mulher do fazendeiro foi picada por uma cobra. O fazendeiro olhou e disse assim: eu vou ter que dar comida esse pessoal. Foi lá no chiqueiro, meteu a faca no leitão e fez o leitão pururuca para todo mundo. E aí, irmão, a mulher ficou boa. Aí o fazendeiro disse: agora está na hora de celebrar, vamos matar a vaca. E fazer a churrascada, e matou a vaca. Quem é que viveu? Quem é que viveu, irmão? O ratinho. Você quer sair da depressão? Entregue-se a Deus para servir os demais. Olha, irmão, algum tempo atrás, um pastor, não vou dizer o nome dele, ele veio aqui para mim, e ele disse, começou a chorar quando falou: irmão João, o que eu vou falar com você, poucas pessoas sabem. Ele disse que uma irmã aqui do Belém, ele é um pastor do nosso ministério, com a esposa, trabalhando no interior, uma dificuldade tremenda. E essa irmã virou para ele e disse: irmão, eu vou fazer uma proposta ao senhor e à sua esposa, não quero que fale para ninguém. Não fale para ninguém, isso aqui é um segredo entre nós. O irmão promete. O pastor disse: irmã, ela disse: enquanto você viver, eu vou pagar o aluguel da sua casa. Vou pagar o aluguel da sua casa. Aí ele se assustou, no interior, aquela dificuldade tremenda. Mas essa irmã disse: enquanto você viver, Deus falou comigo. O pastor, no lançamento da pedra fundamental de Barueri, nosso pastor pregou sobre, a viúva que recebeu a ordem de Deus para sustentar o profeta. Ela recebeu uma ordem de Deus. Eu já ordenei, Deus disse, já determinei, essa mulher viúva, não importa, não é a viúva Roberto Marinho, não. Era uma viúva pobre, que ia morrer. Eu já ordenei, ela vai te sustentar. E essa irmã aqui do Belém disse: eu vou sustentar você enquanto você viver. Ele começou a chorar. Você sabe quem foi essa irmã que Deus levantou para se dar a este casal? Foi a irmã Wanda. A irmã Wanda, durante muitos anos, a irmã Wanda, todo mês o dinheiro estava lá. Irmãos, isso aqui é o seguinte: quando você se dá aos demais, a Bíblia diz que a igreja da Macedônia, os crentes da Macedônia se deram. Paulo disse: eu estou surpreso com a pobreza de vocês. As igrejas eram pobres, as igrejas da Judéia passando fome, os apóstolos da prisão, crente morrendo. Os irmãos crentes da Macedônia se entregaram a Deus, Paulo disse. Se entregaram a nós, a liderança da igreja. Se entregaram aos pobres e se entregaram às igrejas. Isso aqui, irmãos, você vê se qualquer depressão, não tem depressão que vai ficar encostada na tua vida quando você se começar a se entregar aos demais. A nossa igreja aqui tem ministério para todo mundo. O pastor anunciou, todo mundo tem oportunidade de trabalhar aqui. Entregue-se.
Entregue-se a Deus, entregue-se na obra, entregue-se ao seu semelhante e Deus vai te abençoar rica e maravilhosamente. Deus a todos abençoe.